Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Na videoaula de hoje a gente vai fazer aqui um barradinho falso, certo? E eu vou começar aqui com a dica de hoje, tá? Então, primeiramente, eu vou fazer aqui, eu sempre deixo alguns barradinhos pronto, ou quando eu vou fazer com stencil, eu começo com o stencil, certo? Então, esse meu barradinho, ele mede em média 9 centímetros. Então, eu vou posicionar ele aqui e vou posicionar o meu risco para me ver mais ou menos aonde eu vou fazer o risco, certo? Então, depois eu tiro o meu barradinho e venho riscando. Mas como é que eu vou fazer com o stencil, então não vou me preocupar como eu vou posicionar o risco, né? Aonde eu vou posicionar o risco. Eu vou primeiro fazer o barradinho falso e depois é que eu venho riscando o meu risco no tecido com carbono, certo? Então, meninas, eu vou trabalhar aqui com a cor coral, certo? A minha flor vai ser no tom de vermelho e no tom de coral. Então, a cor que vai prevalecer aqui vai ser a cor coral, certo? Vou pegar aqui a minha fita crepe e vou posicionar aqui meu stencil, né? Aonde eu quero. Vou colocar ele. Ó, observem que eu coloquei dos dois lados, né, a fita crepe. Vou pegar meu pincel pituar e com a cor coral eu venho tirando sempre o excesso e vou trabalhando aqui com o stencil, certo? Olha só, pessoal, venho aqui com a minha cor coral, tiro o excesso no pratinho e venho aqui no stencil, tá? Segurando ele para que ele não saia, por mais que ele esteja fixo com a fita, né? A gente sempre tem que estar segurando, certo? Ó, tirei aqui. Ó, eu sempre posiciono ele no último que ficou, tá? E faço o restante. Eu nunca posiciono ele continuando aqui, ó, desse jeito, porque pode ser que ele fique mais para cima ou mais para baixo e acabe ficando diferente. Então, eu sempre posiciono ele aqui, ó, no último que eu fiz, coloco ele aqui e faço aqui o meu restante com pincel, tá? Desse jeito aqui. Olha só, deixa eu mostrar para vocês o que acontece quando a gente trabalha com excesso de tinta. Tá vendo? Então, vamos lá. Fiz aqui o meu risco, né? Risquei aqui tudo certinho e agora eu vou fazer o fundo. Vou trabalhar com as cores amarelo-limão e o verde musgo. O meu verde musgo, ele tá misturado com... lembra que eu falei pra vocês que eu troquei as tampinhas sem querer? Com verde pinheiro. Então, ele tá um pouquinho mais escuro do que o normal, o meu verde musgo, tá? Porque ele tá misturado com verde pinheiro. Mas isso não interfere em muita coisa não, tá? Sempre venho nos cantinhos e puxo pra fora, certo? Ó, e aqui eu coloco o meu verde limão, eu começo sempre com a cor mais clara. Aqui nessa parte não precisa de clareador nem nada, tá, pessoal? Somente do pincel pituar e da nossa cor verde limão, porque ela é uma cor bem clarinha. A mesma coisa do verde maçã. Ele é uma cor bem clarinha, certo? Então, não precisa de clareador. Aqui nessa parte, se vocês quiserem usar clareador, pode, tá? Eu vou usar aqui, para me misturar os tons, o verde, a cor amarelo-limão, certo? Com o meu verde musgo, tá? Eu peguei aqui um pincel de número 10 e venho preenchendo essa parte aqui para mim dar mais profundidade e preencher esses espaços aqui, certo? Que a gente precisa dele um pouquinho mais escuro. Então, aqui eu não me preocupo em colocar clareador nem nada, tá? Somente preencher. Aí, nessas outras áreas, a gente vai fazendo a misturinha de um pouquinho no pincel, ó. Pego aqui, tiro o excesso, venho aqui e esfumaço. Pega mais um pouquinho de amarelo-limão e esfumaço. Então, isso a gente vai fazer em volta do nosso risco inteiro, sempre começando nos cantinhos e esfumaçando, certo? Um movimento circular, porque a gente tá fazendo fundo, certo? Então, a gente precisa do movimento circular para que não fique marcado. Tá bom, pessoal? E para tirar essa marcação do verde musgo, a gente usa o nosso verde limão ou o clareador, certo? Então, vocês têm essas duas opções aqui para trabalhar em volta aqui do nosso risco. Ó, sempre começa nos cantinhos e vai puxando para fora, esfumaçando.
mesclando as cores. Ó, movimento circular para que não fique marcado, certo? Olha só. Sempre com movimento circular, pessoal. Tirando aqui a marcação com a nossa cor mais clara, que é o nosso... que a gente usou aqui o nosso amarelo limão. Ou tem a opção de usar o clareador para tirar também essa marcação, certo? Olha só. Então, pessoal, aqui é um processo de repetição. Sempre começa nos cantinhos, ó, e puxa para fora. Movimento circular. Sempre começa nos cantinhos e puxa para fora, certo? Para que não fique marcado. Esse projeto aqui faz parte da minha apostila, então para quem quiser comprar, é só entrar em contato comigo. Meu WhatsApp está na descrição, certo? Quem se interessar no risco, é só entrar em contato comigo, certo? Ele é um risco bem grande, ele fica bem grandão mesmo, e já vem, pessoal, no tamanho real, tá? Para vocês imprimir, cola as 2 folhinhas e vem riscando aqui para pintar junto comigo, certo? Então, para quem comprou a apostila, aqui é mais um risco da apostila, certo? E a gente vai trabalhar nos tons de coral, tá? Ó, vem esfumaçando, cuidado para não deixar colocar a sua tinta e fazer as outras partes, porque ela vai secar, tá, pessoal? Vem fazendo parte por parte, sempre começando nos cantinhos e puxando para fora, para que não fique marcado, certo? Eu vou fazer aqui, pessoal, essa primeira parte que eu vou mostrar para vocês, vai ser as folhas e a florzinha, essa flor do campo, tá? E depois, a segunda parte, a gente vem fazendo as rosas, então a gente vai trabalhar na cor coral. Eu tinha muita curiosidade de descobrir como pintar na cor coral sem deixar fosco, porque a gente não vai usar branco, lembrando a vocês, aqui só vai usar o branco apenas nos talinhos da rosa e das folhas e nas folhas. O restante do nosso risco a gente não usa o branco, e eu vou mostrar para vocês mais para frente o porquê que a gente não usa o branco aqui, certo? Vocês podem substituir as cores também, é claro, né? Cada um, se não tiver a cor coral, pode substituir pela cor flamingo, tá? Se por acaso não quiser fazer na cor vermelho, vocês fazem outra combinação de cores, tá? As rosas no tom de rosa e as flor do campo no tom de azul ou no tom de lilás, certo? Então, ou vice-versa, né? As flor do campo no tom de rosa e as rosas aqui do meio no tom de lilás, no tom de azul, no tom de amarelo. Então, as cores aqui que eu tô falando para vocês, que eu fiz, claro que vocês podem substituir por outras cores, tá, pessoal? Vai a critério de cada um, tá? Se vocês não têm essa cor, vocês não é obrigado a sair da casa de vocês para ir comprar essa cor para fazer igual a minha. Vocês podem substituir de acordo com as cores que vocês têm aí no seu cantinho da arte, tá bom? Olha só, sempre o movimento circular, tá? Não esquece disso. Sempre com movimento circular. Ó, deposita tinta, movimento circular. Esse pincel do número 10, tá? Pode ser o número 12. Aqui, como é uma área grande, pode ser até o número 14, né? Vai depender da habilidade de cada um de vocês. Mas eu tô trabalhando com o número 10. Pode ser também o pincel pituar, número 2. O número 4 eu acho grande para fazer essas áreas aqui, certo? A gente vai fazer agora as folhinhas. Eu vou usar aqui o siena natural, o verde oliva, o verde pântano e o branco, certo? Na ponta da folha, até a metade, a gente vai colocar o siena natural, certo? Como aqui essas folhas, elas estão pertinho uma da outra, eu vou conseguir pintar as 3 e a minha cor não vai secar, minha tinta não vai secar. Se vocês pintam mais devagar um pouquinho, então vocês fazem uma folha por vez. Mas aqui eu vou fazer as 3 em uma vez só, tá? E eu vou mostrar pra vocês. Até para adiantar a nossa pintura aqui, certo? Então, sempre da metade da folha e a outra metade a gente preenche com verde oliva. Vocês podem substituir o verde oliva pelo verde musgo, tá? Que vai dar super certo. Mantenha o verde pântano, tá, pessoal? Porque o verde pântano, ele é a cor de sombra. Então, vocês podem substituir o verde oliva.
certo? Vocês podem substituir também o siena natural pelo ocre ouro, se vocês não tiver o siena natural, certo? Ó, vem preenchendo aqui o restante com o nosso verde oliva, com o mesmo pincel de número 10, tá? Dá pra pintar tranquilo com ele. Movimento circular e vem mesclando as cores também. A gente precisa fazer com que o nosso verde oliva ele entre para dentro do siena natural, certo? Aqui em volta da florzinha ele tem que ficar mais escuro. Por isso que eu começo com o verde oliva na parte de baixo e o siena natural na parte de cima, tá? Então lembra sempre disso. Movimento circular, vem mesclando as cores, vem trabalhando aqui para que não fique marcado. Se você trabalha um pouquinho devagar, faz uma de cada vez, certo? Aqui com o verde pântano, ó, traço uma linha no meio e puxo pra fora, certo? Aqui eu vou contornar a florzinha porque tá fazendo sombra, ó, e aqui de cima eu puxo pra dentro, certo? Ó, traço uma linha, puxo pra fora, sempre no mesmo sentido, tá, pessoal? Lembra, ó, vocês estão vendo que aquela outra, ela tá pro meu lado, do lado da florzinha lá virada, né? Então, a gente tem que fazer a mesma coisa nessa. Todas desse lado aqui que eu tô trabalhando, todas as florzinhas, a gente puxa o verde pântano sempre pro mesmo lado. Observem aqui, tá? Pra gente vir com o branco depois, do lado contrário. Ó, e sempre de um lado a gente puxa pra fora, do outro a gente puxa pra dentro, né? Dividindo a pétala aqui da flor. Ó, coloco o meu branco rente ao verde pântano, só que eu não ultrapasso ele, tá? Muito cuidado. E puxo pra fora. Vou limpar o meu pincel e pego novamente. Se eu pegasse aqui o branco novamente, do jeito que eu coloquei aqui, o que aconteceria? O meu pincel ele fica sujo de verde pântano e fica borrado. Então, eu sempre limpo o pincel quando eu vou pegar o branco aqui, tá? Eu limpo o pincel no paninho e volto aqui novamente, certo? Olha só. Super fácil, né, meninas? As outras a gente repete a mesma coisa, tá? Siena natural, verde oliva, verde pântano e branco, certo? Eu vou fazer as minhas e já volto mostrando pra vocês. Eu vou fazer essa florzinha porque eu preciso dela seca, tá bom? Então, o miolo dela aqui, da florzinha do campo, eu vou fazer com verde musgo, certo? E vou usar aqui o verde pântano pra mim fazer uma sombra. Preencho aqui toda essa parte. Como vocês já sabem, vocês que me seguem há algum tempo, sabe que quando eu trabalho com vermelho, eu não coloco branco, certo? Eu sempre uso cores fluorescentes. Então, ó, com verde pântano, a gente faz aqui o miolo da florzinha. E a gente ilumina com o branco. Depois eu retoco esse branco aqui novamente, tá? Porque o vermelho ele tende a pegar um pouquinho no branco, mas não tem problema nenhum. Depois a gente retoca, certo? Aqui é só pra gente fazer uma primeira base. Aqui, meninas, eu vou usar para fazer a florzinha o vermelho vivo, o vermelho tomate e a cor vinho. Vai ser a base da nossa flor, certo? E para iluminar, eu vou usar a minha cor vermelho fluorescente, tá? Então, aqui eu venho com vermelho tomate. Ó, contorno com cuidado. Em todas as minhas florzinhas, eu vou fazer o mesmo processo, tá? Essa flor do campo já tem vídeo aqui no canal, não é difícil de fazer, é super fácil, tá? Ó, preencho aqui e puxo pra fora, certo?
Vou pegar aqui o vermelho vivo e vou fazer logo a minha área de luz, tá? Para depois eu vir com o vermelho tomate preenchendo todo o resto e depois com o vinho. Na parte da dobrinha, eu venho com o vermelho vivo, tá? Preencho. Aqui também, ó, nessa pétala. Na parte principal da pétala a gente também preenche, ó. E aqui eu venho com vermelho vivo, tá? Em todas as dobrinhas eu venho com vermelho vivo. Só nas partes principais. Aí o restante, meninas, eu preencho com vermelho tomate. Certo? Só preencher mesmo. Aí vocês podem perguntar, Tamires, eu vou conseguir enxergar o risco para mim vir com o vinho? Vai conseguir sim, tá? Não tem problema nenhum. A gente consegue enxergar o risco tranquilamente, ó. Por baixo da dobrinha a gente vem com vermelho tomate e atrás da dobrinha a gente também vem com vermelho tomate. Para fazer uma sombra. Certo? Por baixo, né, da dobrinha, a gente vem com vermelho tomate e atrás aqui também, ó. O vinho a gente só usa por último, tá? Depois que tá tudo preenchido. Se vocês quiserem mais clarinho, vocês podem usar o púrpura, tá? Não tem problema. Fiz toda a minha base, né? Agora eu venho com a minha cor vinho. Em volta aqui do miolo da florzinha, a gente vem com a cor vinho. Ó, o meu vinho, ele tá... Ó, assim, ó. Eu acho que vocês também, pode ser que aconteça isso, mas eu tô usando normalmente, tá? Ainda tá na validade, não tá interferindo em nada. Então, tô usando ela. É claro que a gente tem a opção de entrar em contato com a Acrylex, e entrar no saque, tarará, mas, nossa, é uma burocracia tão grande nesse mundo que eu prefiro deixar assim mesmo. Olha só. Venho aqui em volta da minha florzinha virada, contornando com o vinho. Deixa eu dar uma dica para vocês. Cuidado com o vinho, para vocês não deixarem marcado o seu trabalho, tá? Sempre mesclando as cores. Ó, bem imediatamente mesclando as cores, tá bom? Peguei aqui um pincel menorzinho para não acontecer o risco de acabar borrando, né, o meu trabalho. Ó, a minha cor das folhas ainda está úmida, ó, cuidado para não borrar igual eu fiz aqui. Certo? Ó, por trás da dobrinha a gente vem com o vinho também, certo? Ó, na frente da dobrinha e atrás, a gente entra com o vinho também. Olha só. Certo? Depois eu vou esperar secar totalmente para mim vir com a cor vermelho fluorescente, certo? Aonde eu coloquei a minha cor vermelho vivo, eu venho com a minha cor fluorescente. Olha só, já está seco aqui. Eu vou mostrar para vocês como eu faço o acabamento, certo? Ó, nessa parte aqui, eu venho com a cor fluorescente, tá? Agora eu vou pegar a minha cor verde pântano. Vou pegar o pincel, pode ser o pincel filete também, tá? Ó, esse aqui eu consigo um traço mais retinho, então vou usar esse. Venho com a minha cor verde pântano e vou puxando aqui uns talinhos, tá? Ó. Já tá seco, tá, pessoal? Já coloquei minha cor fluorescente aqui, certo? E agora eu vou pegar meu pincel filete e vou fazer aqui umas bolinhas, ó. Igual a gente já trabalhou com essa florzinha aqui, já trabalhou algumas vezes, né? Então, não tem segredo nenhum. É só vir fazendo aqui, ó, essa parte, ó.
São umas bolinhas bem aleatório, tá? Olha só, pra gente finalizar aqui o nosso risco, tá? E aqui eu vou pegar o meu branco, vou fazer alguns pontinhos, ó, bem aleatório, certo? Espero que vocês consigam fazer também, ó, só com a ponta do pincel. E vou fazendo isso, tá, pessoal? Olha só. Por aqui, trabalho finalizado, tá? Espero que vocês tenham gostado da videoaula de hoje. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Um grande abraço a todos vocês.